em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Calorosas saudações, e já que é dia de Portugal, quem falar português, que meta like neste vídeo e subscreva o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores, ou aos 80 mil, logo vejo se mete no meu primeiro ou no segundo canal. Sigam ambos, já agora, estamos lá quase, e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, e têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa e Lídia Jorge fizeram dois discursos, no caso um cada, sobre a questão do ser português ou não ser, o que é, o que é que não é, e está a gerar alguma polémica. Portanto, sem mais demoras, vamos ver e vamos tirar as devidas ilações. Boa tarde. O Presidente da República afirma que não há quem possa dizer quem é mais puro e português do que qualquer outro. Foi uma das ideias do último discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nas comemorações do 10 de junho, este ano em Lagos. Lembrou os desafios que o país ainda tem pela frente no combate à pobreza e aproveitou esta última vez em que presida as celebrações para condecorar o antigo Presidente Ramalhianes com o grande colar da Ordem Militar de Avis, uma condecoração nunca antes atribuída. É mais um capítulo da longa série de despedidas que Marcelo Rebelo de Sousa faz até março. Este é o último 10 de junho que celebra como Presidente. No Algarve, em Lagos, cidade que cruza os desafios do futuro com glórias e traumas do passado. Foi o passado de Portugal que quis lembrar, feito de quem veio também de fora. Nórdicos, judeus, mouros, africanos, latino-americanos e orientais. E desde as raízes, lusitanos, leoneses, borgonheses, gauleses, saxões. Recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. Por partes, o que o Marcelo diz aqui no sentido da mistura dos diferentes povos que passaram pela Península Ibérica e formaram os portugueses ou Portugal, é verdade. Ele dá aqui vários exemplos, não é? Portanto, isso aí ele está correto. Qual é o meu problema aqui? Quando ele diz não há ninguém que possa dizer que é mais português do que o outro. A realidade é que no contexto atual em que nós vivemos, dizer isto parece quase que só há provocação. Porquê? A nossa conjuntura é uma conjuntura onde há uma imigração muito descontrolada, onde há pessoas a terem e obterem cartões de cidadão sem falarem português, sem saberem a história de Portugal, sem entenderem e sem terem o modus vivendi que se vive no país Portugal e na cultura portuguesa, porque a cultura portuguesa não está só apenas em Portugal, está espalhada um pouco por todo o resto do mundo, e aí eu não discordo do que o Marcelo diz. Agora, dizer nesta conjuntura onde a nacionalidade portuguesa é entregue ao desbarato que uma pessoa não pode ter a legitimidade de dizer que é efetivamente mais portuguesa do que outra, quando houve esta desregulação toda nos últimos anos, quando há pessoas a terem a nacionalidade sem falarem português, sem entenderem nada da história do país, quase que só há uma provocação. Há pessoas que poderão não entender isto como uma provocação, mas muita gente o vai entender. Tanto que eu já vejo muitos comentários de pessoas revoltadas com isto. E acho que foi um comentário descabido. Se me disserem, por questões de identidade, vamos imaginar, alguém que veio das ex-colónias, mas que está aqui há não sei quantas décadas, ou até séculos, não é? De famílias, porque houve um histórico que é do Brasil, de Angola e etc., essa pessoa estando aqui com a sua família há décadas ou séculos, obviamente que será portuguesa. Não é isso que se coloca aqui em questão em termos de identidade, até porque o modus vivendi é o mesmo, a questão religiosa também, enfim, traços culturais, exatamente a mesma coisa. Agora, dizer isto numa altura, e volto a frisar a questão da conjuntura, numa altura em que houve desregulação a nível migratório, onde as pessoas não estão de todo contentes porque a maior parte da questão da mistura, que vou utilizar aqui o termo do Presidente, relativamente a diferentes povos, era de uma maior similitude cultural, a nível civilizacional também, não é o que está a acontecer. Já para não falar das questões de máfias, tráfico humano e organizações criminosas internacionais, nem sequer acho que necessito chegar aí porque acho que me parece óbvio. Portanto, há muita gente que vai ouvir este comentário do Marcelo Rebelo de Sousa, que já não é a primeira vez que ele entra neste discurso, como uma provocação. Daí eu dizer que
concordando com a questão da mistura dos povos nórdicos, norte da África, etc., ninguém coloca isso em questão. A questão é mesmo a conjuntura atual dizendo isto que está aqui a ser dito. E é quase ao mesmo tempo um renegar das identidades históricas nacionais. E eu acho que um presidente não deve fazer isso. Não sei se era a intenção dele ou não quero estar a ser injusto para com o Presidente da República, mas a meu ver não lhe saiu nada bem, muito pelo contrário. Num esforço de relembrar, evocou Camões e a forma como contou os desafios de um país que esteve pelo mundo inteiro. Recordar que tudo isto e muito mais definiu o que somos. Experientes, resistentes, criativos, heróis nos momentos certos, capazes de falar línguas, de entender climas e usos, de conviver com todos, de fazer, construindo dia a dia pontes. Nós somos portugueses porque somos universais e somos universais porque somos portugueses. Sem querer agarrar-se apenas ao passado, pede que o país se tente recriar e corrija erros que persistem. Cuidar dos que já ficaram para trás ou estão a ficar. E são sempre entre 2 e 3 milhões. E são muitos há muito tempo. Regime após regime. Situação após situação. Intoleravelmente são muitos. São demais. Este recriar Portugal é a nossa obrigação primeira neste novo ciclo da nossa história. 50 anos depois de termos chegado à democracia, à liberdade, aproximamo-nos dos 900 anos dessa história. Portugal não é uma ideia abstrata, não é apenas uma paixão, um amor sem conteúdo. É uma história, é um passado, é um presente, é um futuro, mas é um povo, é gente de carne e osso. Vamos a seguir ouvir a Lídia Jorge, que eu acho que até tem uma questão mais divisionista do que propriamente o Marcelo Rebelo de Sousa, mas então deixe-me perguntar aqui ao Presidente da República. Se Portugal não é uma ideia abstrata, e eu concordo que não é uma ideia abstrata, a ser uma ideia é algo bastante concreto, mas se é uma história, se é um povo, se é uma cultura e é gente de carne e osso, como é que o Presidente da República não pode dizer, dada a conjuntura atual, que há uns que efetivamente têm mais similitude com essa ideia do que propriamente outros? E isto não tem nada de mal de se dizer isto, porque há muita gente a sentir-se injustiçada por isto. Eu já disse isto várias vezes, o país não é um clube de futebol, isto tem 900 anos de história. Houve gente de carne e osso que fez este país, que lutou por esta história, que o Presidente da República aqui diz. E na conjuntura atual, graças a muito intervencionismo mal feito por parte dos partidos de esquerda, em que a nacionalidade portuguesa foi dada ao desbarato, dizer isto, com o descontrole migratório que existe, nomeadamente na aquisição da nacionalidade, em vários aspectos, onde há pessoas que nem conhecem essa língua, nem conhecem agentes de carne e osso, utilizando a expressão do Presidente da República, que formaram este país e a ideia concreta à qual ele se refere, dizer isso, lamento imenso. Repare, vamos imaginar, eu vou dar aqui um exemplo oposto. Imaginem que havia outro país como Portugal com um descontrole migratório e a nível de lei da nacionalidade muito grande. Vamos dar um exemplo, a Eslováquia, país qualquer. Pronto, eu ia para a Eslováquia e ao fim de 5 anos tinha a nacionalidade da Eslováquia, era eslovaco, mas não falava eslovaco, não sabia nada da história da Eslováquia. Se me perguntassem, eras tão eslovaco de um ponto de vista cultural e civilizacional como um eslovaco nativo? Claramente que não. Claramente que não. E aliás, acho que seria uma falta de respeito eu dizer que o era. Porque isto é um pouco o que se passa neste momento em Portugal em determinados casos. Isto não quer dizer que alguém que venha do estrangeiro possa integrar-se de tal forma aprofundada na sociedade portuguesa, aprendendo a língua, tendo os mesmos costumes, respeitando, gostando daquilo que nós praticamos aqui, interna e intrinsecamente em termos da nossa valoração política, social, seja o que for, não se possa tornar português. Eu acho que pode. Agora, não é ao fim de 5 anos, não é assim do nada e sem falar português e sem saber nada da história de Portugal. Portanto, isso é possível, mas não nos moldes atuais, volto a frisar. Portanto, acho que estas palavras do Presidente, dado o contexto atual, volto a frisar a questão do contexto atual, caem muito mal. Muito mal mesmo. Lídia Jorge pôs o poeta no centro do discurso. Há quase 500 anos, Camões deixou avisos para os efeitos do poder desmedido numa época de transição e de fim de ciclo. Uma realidade que para a escritora nunca foi tão atual. Os cidadãos
são apenas público que assiste a espetáculos em ecrãs de bolso. Por alguma razão, os cidadãos hoje regrediram à subtil designação de seguidores e os seus ídolos são fantasmas. É contra isso e por isso que vale a pena que Portugal e as comunidades portuguesas usem o nome de um poeta por patrono. Deixem-me só dar uma nota. Isto parece-me uma crítica da Lídia Jorge ao facto de hoje em dia termos as redes sociais, não é? E portanto os seguidores seguirem os fantasmas porque não têm propriamente contacto direto com eles, mas eu quero só dar uma nota que das redes sociais para os meios de comunicação, parece-me ser essa a interpretação que eu faço, atenção, posso estar equivocado, da questão dos seguidores, mas é preciso também compreender que na época passada dos meios de comunicação tradicionais, os seguidores sempre existiram, não havia era contas próprias para haver uma comunicação bidirecional, portanto a estrutura mantém-se, o meio é que é diferente. Portanto, se a Lídia Jorge está a criticar o meio atual, ou a essência atual, parece-me ser mais essa crítica, está a criticar também a essência antiga, porque os seguidores sempre existiram. O que não havia era redes sociais. Não dava para clicar follow quando só havia discursos da comissária do presidente no passado ou do presidente. Hoje em dia já dá. Essa é a única diferença. Portanto, a essência não muda. O meio é que é diferente. Mas enfim, acho que era bom percebermos isso. E sabermos também do que é que estamos a falar. Lídia Jorge pôs o dedo na ferida sobre um tema que diz ser doloroso, os descobrimentos. Relembrou o passado esclavagista da cidade de Lagos e a estratégia de submissão e rapto por detrás da partida das caravelas portuguesas, que deixa marcas em todos os portugueses até aos dias de hoje. Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana. Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui. E nos miscigenamos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. A comissária do 10 de junho pediu por isso que a grandeza transformadora desse momento histórico não fosse perdida e que toda a história de Portugal fosse relembrada e não reescrita. Por partes sobre o que é dito aqui, volto a frisar, se é verdade essa mistura que houve e que existe obviamente na sociedade portuguesa, dada a questão da miscigenação entre negros, cidadãos latinos da América do Sul, isso é tudo verdade. E portanto, houve um estudo até que dizia que nós tínhamos uma particularidade, se formos ver do ponto de vista étnico, se quiserem colocar assim, era uma coisa muito específica àquilo que seria ser português, porque era devido a muita mistura, que era mesmo uma coisa única. Isto, mas não é o foco. O foco aqui é outra coisa, que é, se entrarmos por um discurso completamente totalitário de que só X é que é português, eu não vou entrar por aí. Agora, também não vou para a outra ponta, em que eu digo que não é preciso absolutamente traços comuns, absolutamente nenhuns, seja do ponto de vista civilizacional, histórico, cultural, religioso até, porque o país funde-se também nessa vertente, embora uns possam ser ateus ou outros cristãos, o que quiserem. Portanto, renegarmos esses pontos de convergência comum parece-me perigoso. Parece-me perigoso e parece-me ainda mais perigoso quase um incentivo à culpabilização da nossa história. E volto a frisar a questão do contexto atual. A Lídia Jorge aqui menciona que no século XVII 10% da população tinha ascendência africana. Hoje em dia nós temos mais do que 10% da população a ser população imigrante, não é? Não sei se necessariamente só da África ou não, mas da Ásia certamente, também da América do Sul, há muita gente do Brasil. E a questão é, muitas dessas pessoas sentem uma pertença a Portugal. Não só dessas zonas, mas muitas dessas pessoas, desses imigrantes, que se calhar já estão cá há muito tempo, sentem pertença a Portugal. Agora, certamente não serão todos, e eu acho que é preciso percebermos e começarmos a dividir as coisas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque acaba por ser isto, que às vezes até tem um senso de hipocrisia, e até promove algum tipo de extremismo, mas não é o extremismo da direita radical tradicional em Portugal, de Chegas e de Meloni, não é essa, é mesmo um extremismo mesmo puro, que é desnecessário. Mas isto meio que incentiva, porque renega por completo esses pontos comuns.
que até existem entre cidadãos que podem ter ascendência no Brasil, em Angola ou noutras partes da Europa, que tenham eventualmente vindo para Portugal posteriormente. Portanto, volto a frisar, nem dogmatismos completamente totalitários de só isto é que é português, mas também nada de dogmatismos em que nada é português, não é? Ou que não se pode identificar absolutamente nada devido a uma mistura que existiu. E claro que existiu e continua, não é? Portanto, isso é normal entre as diferentes delineações ou comportamentos entre os povos. Agora, é preciso perceber e identificar esses pontos de convergência na matriz civilizacional, cultural, religiosa, quando necessário. Enfim, e parece-me que mais grave é quando temos responsáveis políticos a terem este tipo de narrativa que eu não sei se eles têm o intuito de unir, mas há muita gente que vê isto como uma espécie de divisão. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.